Pois bem, eu ontem tive conversas na Polícia Federal e apurei que a Força Policial deve concluir o inquérito sobre o escândalo do Banco Master às vésperas do primeiro turno da eleição deste ano. A expectativa é final de setembro. A expectativa inicial era de que a apuração fosse finalizada ainda neste mês e a gente trouxe essa apuração aqui no Bastidores CNN. Os pedidos da defesa para adiar o depoimento de investigados, porém, atrasou essa conclusão. Agora, integrantes da Força Policial calculam que o inquérito deve ser enviado ao ministro André Mendonça, relator do episódio no Supremo Tribunal Federal, só no final de setembro, que pode atrasar um pouquinho mais, pode ficar para outubro, inclusive. Mas a expectativa mais otimista nesse momento é setembro. No início do mês, o empresário conhecido como Guga Lima e o senador Jacques Wagner solicitaram o adiamento de seus depoimentos. Ontem foi a vez da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro solicitar o adiamento para falar sobre aqueles influenciadores contratados para criticar o Banco Central. A Polícia Federal ainda não marcou uma nova data para ouvir os 3 investigados, que podem ser indiciados no relatório final. A expectativa é de que, além dos operadores centrais do esquema, esse relatório da Polícia Federal traga políticos e autoridades que se envolveram nessas suspeitas de corrupção. Aí me perguntam, e Flávio Bolsonaro? O candidato do PL à sucessão presidencial, porém, não deve ser incluído neste documento, já que a apuração sobre o financiamento ao filme Dark Horse faz parte de uma outra investigação, um desdobramento da investigação principal sobre o Banco Master. Então, um eventual depoimento de Flávio Bolsonaro, um eventual indiciamento, caso sejam encontrados indícios para indiciá-lo, isso só para o final do ano. A expectativa é de que novos relatórios sejam produzidos pela Polícia Federal com base no primeiro e principal, que é esse que deve ser concluído em setembro. Ele, Jonas Maia. Você trouxe a informação ontem importante. Hoje é pague um leve 3, né? É isso, aqui é talk show hoje. É o programa dele, Jonas Maia. Daqui a pouco tem o Giroflex aqui em cima. Ô, ele, Jonas Maia, vamos falar um pouquinho de Daniel Vorcaro. Você trouxe a informação que esse depoimento era esperado. Mas a defesa pediu para postergar. O que explica esse pedido da defesa e pode estar relacionado com a possibilidade de uma delação premiada que ainda é negociada? Olha, esse é um bom ponto, Uribe, porque na semana que vem, inclusive, o novo advogado do Daniel Vorcaro, que é o Daniel Bialski, vai insistir com uma reunião com o ministro André Mendonça, relator do caso, e também com o delegado da Polícia Federal, para mais uma vez tentar ali reabrir as tratativas para uma colaboração. Eles até já descartaram a palavra delação, mas estão usando bastante a tentativa de colaboração. Existe uma diferença técnica, um pouco burocrática ali, e que eles estão tentando para não apontar o dedo para ninguém. Lembra que a gente estava falando sobre isso aqui já há algum tempo. E aí o advogado pediu o adiamento desse depoimento que estava previsto para hoje na Polícia Federal e que era muito aguardado, inclusive pela equipe de investigação, para dar um rumo no fim da investigação. Mas o que o advogado diz, o Daniel Bialski, para a gente? Pedimos para adequadamente estudar o caso. Ele que assumiu a defesa do Vorcaro tem mais ou menos 2 semanas, tem muito conteúdo para analisar, muitas trocas de mensagens e são vários inquéritos. Então ele pediu para a Polícia Federal, a PF concordou e agora esse também depoimento do Vorcaro foi suspenso. O da semana que vem, que também está previsto, não se sabe se a PF também vai adiar, mas a defesa já argumentou que também pede mais tempo para ter ali a preparação do seu cliente. E o que isso significa para quem está acompanhando a gente, Uribe? Não só o Vorcaro conseguiu adiar o depoimento dele, você trouxe muito bem, Jacques Wagner, senador da República, que é do PT, o empresário Augusto Lima, também ali ligado ao PT da Bahia, os dois estavam previstos no fim do mês passado, pediram à Polícia Federal o adiamento e a PF também concordou com as defesas e aí os depoimentos foram suspensos. A nova avaliação agora da Polícia Federal, da equipe de investigação, é que essa leva de suspensões, cancelamentos, com certeza acaba, consequentemente, atrapalhando o fim da investigação e postergando para o próximo mês, como você traz muito bem, próximo ali do primeiro turno das eleições. Porque, como a gente trouxe, havia uma expectativa da equipe da Polícia Federal de terminar agora pelo menos um dos 5 inquéritos nesse mês, em agosto. E por isso essa rodada de depoimentos com o Daniel Vorcaro foi marcada. Ele na Papudinha por videoconferência, mas
um dos inquéritos já teria, pelo menos, um relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal. Mas com tantos adiamentos e principalmente ele, que é o principal alvo dessa investigação, aí fica mais uma vez ali para o mês que vem, segundo defende uma parte da equipe de investigação da Polícia Federal. Vamos acompanhar. A gente queria, durante esse período eleitoral, estar falando de propostas, mas infelizmente a política nacional e a campanha eleitoral virou caso de polícia dos dois lados. De um lado Dark Horse, de outro lado Lulinha e Marcola, e a gente está falando sobre isso. Mas aguardem, telespectadores, vamos falar de eleição daqui a pouquinho e vamos falar das propostas. Obrigado, Elijana, você volta daqui a pouquinho.